pessoal, vamos lá então, vamos ao comentário do empate do Internacional com o Santos em 0-0 no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo que tá chegando aí, todo mundo se inscrevendo, dá joinha agora, senão no final tu vai esquecer, dá joinha agora pra nós aí, tá bom? Vamos lá, o resultado foi ruim, empatar em casa foi ruim, mas existem 300 mil circunstâncias do jogo pra gente tratar. Vamos por partes. Como é que foi escalado o Internacional? Com uma surpresa pra mim. Não jogou o Nonato e jogou o Parede. Era uma formatação diferente do que eu imaginava. Tá? O Inter teve o tripé de abertura do meio campo, com Lindoso, Patrick e Edenilson, teve D'Alessandro, Nico Lopes e Parede. O primeiro tempo, o Internacional teve consistência defensiva com um adversário que chegou mais. Produziu pouco, foi tímido na produção e mesmo que tivesse uma movimentação grande dos homens ofensivos, o Internacional não conseguiu se sobressair. Eu até diria para vocês que no primeiro tempo, se tivesse que ter algum vencedor, seria o Santos. Só que no segundo tempo o Internacional atropelou o Santos. Foi muito melhor, massacrou o Santos no segundo tempo. O Internacional acumulou chances de gol. Voltou melhor o Internacional, avançou linhas, até aqueles que individualmente não fizeram um bom primeiro tempo, como o Patrick, no segundo tempo cresceu bastante. O Patrick acabou saindo depois para a entrada do Neilton, e o Neilton entrou muito bem, e o Internacional chegou e chegou muito forte, construiu, produziu, construiu chances de gol e até fez gol. Mas foram anulados. E aí entra o parênteses que eu quero abrir no processo. O Internacional tá tendo, não tem jogo que não tem gol anulado do Inter. São 5 gols anulados nos últimos 3 jogos, tá? Não discuto. Talvez estejam sendo bem anulados. Não tem problema, não tenho discussão em relação a isso. Agora eu quero saber por que quando é um lance duvidoso que seria em favor do Inter, o VAR não se pronuncia. Hoje teve um com o Patrick, dúvida de pênalti, com o nosso centroavante Parede, que também não houve pronúncia por parte do VAR. Por que o VAR não para o jogo pelo menos para olhar? Como aconteceu lá no Maracanã, quando o Guerreiro sofreu um pênalti, que nem pararam para olhar. É isso que eu discuto. Não estou discutindo os gols anulados do Internacional. Acho até que foram bem anulados, tá? O resultado foi ruim. O Internacional produziu bastante no segundo tempo. O Guilherme Parede é um jogador que não é um virtuoso técnico, mas ele é útil. A gente tem que parar de pegar no pé de jogadores. O Patrick, que teve uma pegação do pé no primeiro tempo, fez um bom segundo tempo. O D'Alessandro foi o melhor em campo. O segundo tempo do D'Alessandro foi fabuloso, mostrando o quanto esse jogador ainda está em nível de competitividade. Os nossos laterais tiveram uma atuação média, sem comprometer e sem dar grandes acréscimos à questão ofensiva. E fica um processo de recuperação que tinha que ter vindo com uma vitória do Internacional. A gente tinha que ter vencido esse jogo. E nós produzimos para vencer esse jogo. Foi injusto o empate. Nós tínhamos que ter vencido a partida porque nós produzimos para isso. Ainda tem uma carga emocional grande. Tu pega um jogador como o Edenilson, que é fabuloso, e que ainda está tímido nas suas ações depois do processo delicado que a gente viveu. O Edenilson tem que se soltar um pouco mais. O Edenilson, jogando com alegria, é um jogador muito mais interessante. E eu não vejo ele solto, eu vejo ele tímido neste momento, talvez por toda a carga de ter perdido a Copa do Brasil, das críticas que recebeu ali atrás. E eu acho que o Internacional tem a crescer. Eu acho que o Cobalcini montou uma ideia interessante para o jogo. Eu acho que possivelmente, eu vou falar depois sobre possibilidade de técnico, não nesse vídeo, no outro, mas eu acho que para o jogo de quinta-feira contra o Avaí, talvez a gente já tenha um novo treinador à beira do campo, mas eu acho que não tem muito o que mudar em relação à formação de time. Tem que mudar alguma coisa em relação a movimentos, buscar a tranquilidade do grupo, porque esse grupo do Internacional, que enfrentou o Santos, que é um dos melhores times do Brasil, e amassou no segundo tempo, é um grupo suficiente para ficar no G4 da competição. Só que nós estamos tendo maus resultados na sequência e perdemos muito espaço na tabela. Isso tem que acabar. Valeu, gente.